Olá, bem-vindos a mais uma aula de matemática. O tema da aula de hoje será o estudo sobre as medidas de dispersão. Então, estaremos estudando sobre a amplitude, variância, o desvio padrão e o coeficiente de variação. Em que circunstâncias, são aplicadas essas medidas, de dispersão? Elas são usadas, com a finalidade de determinar o grau de variabilidade dos dados de um conjunto de valores. E são usadas também para observar o quanto os dados são homogêneos, ou seja, o quanto eles estão próximos, um dos outros. E também o oposto, o quanto estão separados, o quanto estão afastados aí uns dos outros. Então, a utilização das medidas de dispersão torna a análise de uma amostra mais precisa, pois as variáveis de tendência central, o qual já estudamos, que é a média, a mediana e a moda, muitas vezes escondem a homogeneidade ou não dos dados, Ou seja, os valores fornecidos, por essas medidas muitas vezes não são os mais adequados, diante dos dados que são analisados. Por exemplo, considerando as sequências a seguir, em qual delas a média aritmética é mais adequada? Então, primeiramente, vamos estar calculando a média aritmética dessas duas sequências. Na sequência A, temos aqui uma série de valores, no qual a soma deles resultará em 42. E vamos dividir pela quantidade de elementos, uma vez que é o cálculo da média. 42 dividido por 6, teremos 7. Então, a média aqui da primeira lista será o número 7. Na lista aqui da letra B, temos que a soma também será 42. Vamos dividir pela quantidade. Temos aqui 6 valores. Então, 42 dividido por 6 também terá a média igual a 7. Tá? Então, na prática, você pode utilizar a média nas duas listas. Tá? Isso não vem ao caso. A questão é para a gente analisar qual delas a média é mais adequada para se estar utilizando. Bem, sabemos que a média ela é influenciada por valores muito altos ou muito baixos em relação aos demais da sua lista. Então, a média ela é mais adequada quando os valores são mais homogêneos, ou seja, quando eles estão mais próximos uns dos outros. Não há uma variação muito grande de elementos. Tá? Em qual das listas esses valores estão mais próximos aí uns dos outros? Então, analisando aqui as duas listas, a gente pode perceber que a lista aqui da letra B tem aí os seus valores bem mais próximos uns dos outros, tá? Do que a lista aqui da letra A. Então, na letra A, os valores estão mais dispersos, estão mais distantes uns dos outros, se a gente comparar aqui com a lista B. Tá? Então, nesse caso, o uso da média aritmética é mais adequada para uma interpretação mais correta dos valores aqui na lista B do que na lista A. Ok? Então, mais uma vez, você pode utilizar a média em ambos. Tá? Não estou dizendo aqui que você não deva utilizar a média. Tá? Você pode utilizar a média sim. Mas a lista mais adequada, nesse caso, é a lista B.
porque os valores estão mais próximos uns dos outros. Aí vai te fornecer, a média vai te fornecer uma análise mais precisa. Vamos estudar agora a amplitude. O que é a amplitude? A amplitude é a diferença entre o maior e o menor valor da sequência. Tá? É muito simples. Então vamos ver aqui um exemplo. Determine a amplitude das seguintes sequências. Então, peguei as mesmas duas listas do item anterior e vamos calcular aqui a amplitude. Então, na lista A, vamos identificar o maior valor, que no caso é o 13. Vamos subtrair do menor valor, que é 1. Tá? Teremos aí, como resultado, 12. Então, a amplitude aqui será igual a 12. Na lista B, o maior valor é o 9, e o menor valor é o 5. Portanto, a amplitude será igual a 4. Tá? Então, justifica a nossa análise anterior, no qual mostrou que a lista B tem valores mais homogêneos, ou seja, a amplitude aqui é menor. Significa que os valores estão mais próximos uns dos outros, enquanto que na lista A, a amplitude foi bem maior, significando que os números estão mais dispersos, estão mais afastados uns dos outros. Vamos estudar agora sobre a variância. Ela é determinada pela média dos quadrados das diferenças entre cada uma das observações e a média aritmética da amostra. Então podemos utilizar aqui esta expressão, tá? Que significa o seguinte: o V será o valor final a ser encontrado aqui, que é a variância. Tá? Essa variância é dada pela fórmula. Temos aqui o sigma, indicando que vai haver uma soma das parcelas, começando na primeira, terminando na última, ou seja, nós vamos somar todos os valores. E essas parcelas serão da seguinte forma: pegaremos cada valor, indicado aqui por xi, subtrairemos da média aritmética, tá? E essa diferença será elevada ao quadrado. Então eu devo fazer isso com o primeiro elemento, depois com o segundo elemento, com o terceiro elemento, até completar todos. Depois efetuar a soma de todos esses resultados e dividir pela quantidade deles. Tá? Lembrando que esta fórmula ela é utilizada quando estamos calculando a variância de uma população. Tá? De uma população, é importante frisar isso. Porque quando for de uma amostra, vai ser acrescentado aqui o n-1. Tá? Essa fórmula que ela é utilizada quando os dados se referirem a uma amostra. Tá? Então, quando é população, somente o n. Quando for de uma amostra, vai surgir aqui o n-1. Então, vamos ver alguns exemplos que nos ajudarão a fixar esses conceitos. Exemplo. Determine a variância da sequência. Então, temos aqui essa sequência de números, precisaremos calcular a variância. Então, a gente viu lá na fórmula que era necessário, a gente precisa da média aritmética para estar inserindo esses valores aqui na fórmula. Tá? Então, o primeiro passo nosso vai ser determinar aí, essa média aritmética. Tá? Então, muito simples, basta que somemos aqui todos esses valores. Então, teremos aí 13 mais 12 é igual a 25. 25 mais 12, 37. Mais 2, 39. Mais 2, 41. Mais 1, 42. Então, teremos aí 42. Dividido pela quantidade de elementos, que é 6, teremos aí como resultado 7. Portanto, a média aritmética será igual a 7. Vamos agora para o segundo passo.
vamos utilizar agora a fórmula, né? Vamos substituir lá na fórmula, né, os valores aqui, né, de acordo com o que se pede. Então já está aqui substituído, né, os valores. Temos aqui que a variância é igual à soma, né? Então você pode observar aqui que é uma soma das parcelas, né? E as parcelas são compostas por cada elemento menos a média elevada ao quadrado. Por exemplo, o primeiro elemento aqui, né, é o número 1. Então, 1 aqui, né, menos a média, que é 7, elevado ao quadrado. Depois, a mesma coisa com o 2, 2 menos 7 ao quadrado. Depois, novamente, o 2, né, repetindo de novo. Depois com o 12, mais uma vez com o 12, e com o 13. Tá? 13 menos 7 elevado ao quadrado. Pegamos cada elemento, subtraímos da média e elevaremos ao quadrado. E tudo isso dividido pela quantidade de elementos, né, que é igual a 6. Vamos para o terceiro passo, que é a resolução aqui, né, da expressão que se formou. Então veja bem, o número 1 menos 7 vai dar menos 6. Menos 6 elevado ao quadrado, teremos 36. Tá? Então vou anotar aqui. 2 menos 7, teremos menos 5, que elevado ao quadrado, teremos 25. Tá? Mais 2 menos 7 novamente, né? Então 25. 25. Continuando, temos aqui 12 menos 7 novamente, que vai dar 5. 5 ao quadrado, 25. Tá? Mais uma vez, 12 menos 7 dá 5, que elevado ao quadrado dá 25. Tá? E, por fim, teremos aí 13 menos 7, que é igual a 6, e 6 ao quadrado, 36. Tá? Então, vamos estar dividindo tudo isso por 6. Então, efetuando a soma aqui de todos esses valores, teremos aí o número 172. Né? 172. Dividido por 6, né? 172 dividido por 6, então a gente vai ter aí aproximadamente, né, 28,67. 67. Temos aí a variância, tá? Que da sequência que foi nos dada é igual a 28,67. Ok? Prosseguindo. Desvio padrão. Ele representa, né, o quanto os dados estão dispersos em relação a uma média. É definido como a raiz quadrada da variância. Tá? Então, para você calcular o desvio padrão, primeiro você precisa calcular a variância. Tá? E depois de ter calculado a variância, basta você, né, calcular a raiz quadrada dela, né, ou seja, da variância. Então, determine o desvio padrão da seguinte sequência. Tá? Essa sequência foi a mesma utilizada, né, para calcularmos a variância no item anterior. Então, a variância ela foi 28,67. 28,67. Então, para determinarmos o desvio padrão, para calcularmos aqui a sua raiz quadrada, né, que será aí aproximadamente, né, 5,35. Tá? 5,35. Então é muito simples calcular o desvio padrão quando se tem a variância. Por último, nós temos o coeficiente de variação. É utilizado quando precisamos comparar variáveis que apresentam médias diferentes. E a gente utiliza, né, a seguinte fórmula, né, o 100 vezes o dt aqui, né, que significa desvio padrão, dividido pela média aritmética.
Tá? Importante frisar que ele é expresso em porcentagem. E será mais homogêneo naquele que apresentar um menor coeficiente de variação, ou seja, uma menor porcentagem. Então será a lista, né, que será mais homogênea. Então vamos ver um exemplo. Determine a lista com valores mais homogêneos, ou seja, aquele que vai apresentar um coeficiente de variação menor. Tá? Então temos aqui a lista 1, já está calculada a média, o desvio padrão. Lista 2, do mesmo jeito, sua média e seu desvio padrão. Então vamos estar utilizando a seguinte fórmula, né, para calcularmos, tá, o coeficiente de variação das duas listas. Então, na primeira lista, lista número 1, teremos então 100 vezes desvio padrão dividido pela média, que é 6,2. 6,2. 100 vezes 2,6, teremos 260. 260 e dividido, né, por 6,2. Então, o quociente aqui dessa divisão, 42%. Vamos ver agora com a lista número 2. Então, da mesma forma, né, 100 vezes o desvio padrão, que é igual a 3, dividido pela média, que é 8,5. Então, 100 3 vezes, teremos 300. 300 divididos por 8,5, teremos aí um número próximo a 35%. 35%. Então, o coeficiente de variação vai apresentar a lista mais homogênea, né, aquela lista que tiver um coeficiente menor. Portanto, né, a lista número 2, por apresentar uma porcentagem menor, apresenta, né, uma lista mais homogênea, tá, em relação à lista número 1. Então, das duas, a lista 2 é a lista mais homogênea. Conseguimos isso através do coeficiente de variação. Lembrando que para você utilizar o coeficiente de variação, você precisa do desvio padrão, né, e da média aritmética. Ok? Então, pratique com esses exemplos, tá? E bons estudos.